Olá, como é que a gente faz a contabilização do 13º salário? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é em relação ao princípio da competência. O funcionário ele não tem direito ao 13º apenas em dezembro. Ele vai conquistando esse direito à medida em que ele vai trabalhando nos meses. Então, eu tenho que contabilizar aí a provisão do 13º, 1/12 em cada mês. Então, se um funcionário trabalhou mais de 15 dias no mês, ele já tem direito àquele 1/12. Então, eu não contabilizo apenas o 13º, eu contabilizo também o FGTS e o INSS que vai incidir sobre esse 13º. Lembrando que a primeira parcela do 13º ela incide até dia 30 de novembro, ou por ocasião das férias, se solicitado pelo empregado, e a segunda parcela do 13º, ela acontece até o dia 20 de dezembro. Então, mês a mês, eu vou registrando aí essa folha de pagamento, esse valor de 13º que eu tenho para registrar. Bom, então, eu debito salários a pagar, eu coloco uma conta de provisão de 13º, eu prefiro colocar numa conta de provisão de 13º e crédito de 13º a recolher. Também já faço aí o registro do que eu vou descontar de INSS de imposto de renda do meu funcionário. Registro, então eu debito salários a pagar, acredito INSS a recolher, acredito imposto de renda a recolher. Registro também o INSS, a despesa do INSS patronal. Débito de INSS, eu gosto de lançar numa conta de débito de INSS sobre 13º, tá? Para separar do INSS corrente do mês. Crédito de INSS a recolher. E débito de encargo de FGTS sobre 13º, crédito de FGTS a recolher também sobre 13º. Então, eu gosto de lançar em contas separadas para não misturar com o valor corrente do mês. Então, se eu tive aí aumento de salário por promoção, por dissídio da categoria, eu ajusto essa provisão. Eu, contador, tenho que fazer esse cálculo? Não. Quem tem que fazer esse cálculo é o Recursos Humanos. Então, eles mandam a provisão para você e esse saldo de provisão que tem lá no RH tem que estar contabilizado. Então, se houve um aumento de salário ou alguma coisa, vai aumentar a provisão no RH. Então, você tem que fazer um ajuste na sua contabilidade em relação a essa provisão. Então, o mais importante aqui é 13º, muitas empresas fazem o quê? Lançam direto em novembro e dezembro. 50% de despesa de 13º em novembro e 50% em dezembro. Está errado. O que você está fazendo? Você está dando um boom nesse lucro, né, de novembro e de dezembro. E não é, essa despesa ela foi acontecendo ao longo do ano, ela foi sendo constituída ao longo do ano. Então, se eu lanço só quando eu pago, é como se eu estivesse fazendo um regime de caixa. E contabilidade ela não pode ser pelo regime de caixa. Contabilidade ela observa o princípio da competência, sempre. Não importa se eu sou tributado pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real, sempre a minha tributação, a minha contabilização vai ser pelo princípio da competência. Então, fique atento, peça sempre essa provisão para o RH e faça essa provisão na sua contabilidade para que ela evidencie da melhor forma possível a obrigação que você tem para com os seus funcionários. Porque essa obrigação existe. Então, digamos que um funcionário é demitido em junho e ele já trabalhava na empresa, sei lá, 5 anos. Então, ele vai ter direito ao imposto de renda, ao 13º e às férias proporcionais. Essa obrigação já existe. Não faz sentido a gente esperar até dezembro para fazer o lançamento dessa despesa. Bom, era sobre isso que eu queria falar, sobre 13º. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Tchau, tchau.